Olá, graça e paz. Hoje falaremos sobre Jesus o Cristo, uma primeira parte que está em Mateus. Mateus apresenta Jesus como o Cristo, o Messias aguardado. É interessante porque qual a razão dos judeus não aceitarem Jesus como Messias? Eles esperavam um rei, alguém muito poderoso que os livrasse da escravidão de Roma. Então, eles não reconheceram Jesus. Era completamente o contrário daquilo que eles esperavam. Eles não faziam ideia de que seria ele realmente. Eles imaginavam que poderia ser um profeta, alguém muito compromissado com Deus, mas não imaginavam que era o Messias prometido, né? Por isso eles rejeitaram essa ideia. Existe em Mateus, é interessante, Mateus começa pela genealogia de Cristo Jesus. É o único dos evangelistas que começam falando de Jesus, a genealogia dele, iniciando em Abraão, e depois fala como filho de Davi, porque isso aconteceu para que se cumprisse o que está escrito nos profetas. É esse versículo que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. É 1:22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio dos profetas. Então, ao começar a genealogia, ele traça a linhagem real de Jesus. Ele enfatiza a Abraão, o patriarca, a Davi como ancestral de Messias, que seria filho de Davi. Ele expõe o cumprimento da promessa com a inauguração do reino dos céus. É interessante que os judeus, eles temiam falar o nome de Deus em vão. Então, eles usavam muito pouco o nome de Deus. Então, ao invés de falar reino de Deus, né, ele fala reino dos céus. Essa ênfase ele dá de forma muito enfática mesmo. A palavra, a frase, né, reino dos céus, ele usa aproximadamente 50 vezes em Mateus. E ele dá ênfase do reino como uma realidade presente, hoje, e como uma realidade futura. Eu quero ler para vocês Mateus 13, 16 e 17. Diz assim, olha que interessante. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Os profetas na antiguidade, olha, eram 400 anos de silêncio que estava entre o último profeta e a vinda de Jesus. Os profetas que viveram, eles viveram na expectativa do Messias. O Messias viria, mas eles, pela fé, eles imaginaram o Messias chegando tudo. Mas os apóstolos, os discípulos que estavam andando com Jesus, eles viram Jesus, eles entenderam Jesus, eles ouviram Jesus. Né? Eles viram que era o tempo do cumprimento, eles conseguiram entender essa questão. E a pergunta que me fica, e para nós? Né? Veja, os profetas não conseguiram, então pela fé eles predisseram sobre Jesus. Os apóstolos viveram no tempo do cumprimento, inclusive antes da ressurreição, eles tiveram dificuldade de entender. Após a ressurreição,
E com a vinda do Espírito Santo, houve uma mudança neles total. Então, há um entendimento depois da ressurreição. Agora, nós, no século XXI, né, em 2025, nós já vimos, nós temos a Bíblia toda, contando toda a história, do começo ao final, um final que ainda não aconteceu, mas que está aqui, e quem a lê com a ajuda do Espírito Santo consegue entender todo o fio condutor que liga a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia toda conta a história de Jesus, conta o plano de Deus para nós, para nos salvar, para nos redimir, né? Então, nós já sabemos quem foi Jesus, nós já sabemos sobre a sua ressurreição, nós esperamos a sua volta, nós temos a Igreja de Cristo como dando-nos força, dando-nos conhecimento, aumentando a nossa fé e um ambiente de serviço. Nós temos o Espírito Santo em nós, que pode fazer diferença na nossa vida. E aí eu pergunto, o que falta para você? Que cristãos somos nós? E aí eu me incluo, que cristãos somos nós? No século 25, tendo tudo isso, tendo todo esse conhecimento, o que está faltando para nós? Fé? Falta fé? A fé, sem fé é impossível agradar a Deus, a Bíblia fala. E a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, das coisas que se esperam. E a fé, gente, é um dom de Deus que pode ser alimentado, pode ser pedido e Ele dá. Então, se é fé, pode ser aumentada. Conhecimento, falta conhecimento? Você já leu a Bíblia toda? Você já leu trechos da Bíblia? Você só ouve, só espera o que os outros te trazem? Você nunca orou antes e pedindo a Deus que desse esclarecimento a você, que abrisse seus olhos? Você se lembra daquela passagem? Eu gosto demais daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, né? Eles estão, após a ressurreição, eles saem tristes, caminhando, vou embora, vou para casa, né? Caminhando os dois, conversando, muito triste, falando sobre a morte de Jesus. E Jesus aparece no meio deles, começa a conversar com eles. O que vocês estão conversando? Por que vocês estão tão tristes? E eles começam a conversar com Jesus e Jesus expõe a Bíblia toda para eles e eles não enxergam Jesus, eles não reconhecem Jesus, porque Jesus está com o corpo glorificado, mas eles não conseguem enxergar Jesus. Eles vão enxergar quando eles convidam Jesus para ficar, porque é tarde, para cear com eles, e quando Jesus senta-se à mesa e parte o pão e dá graças, eles entenderam que era Jesus. Os olhos deles se abriram e eles entenderam que era Jesus e Jesus desaparece da vista deles. Mas Jesus queria mostrar para eles que Jesus ressuscitou, que não era tempo de tristeza, era tempo de alegria, que a palavra se cumpriu. Falta para você compromisso com Cristo? Compromisso com Deus? Hoje em dia, muitas pessoas estão sendo descompromissadas, está faltando muita gente com compromisso, fiéis,
E você tem compromisso com Deus? E a sua vida? É vida com Deus? Você caminha com Jesus? Você deseja Jesus? Deseja ficar com Jesus? Deseja dizer sim para o reino de Deus? Você quer experimentar o reino dos céus aqui? Essa é a hora. Essas perguntas que eu faço é para que você faça uma autoanálise, veja o que está faltando e converse agora com Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Participe do reino, o reino dos céus, o reino de Deus. Ele veio para nos dar a oportunidade de vivermos, de vivenciarmos o reino de Deus. Vamos orar? Querido Pai, nosso Deus amado, nosso Deus misericordioso, nós te agradecemos, Senhor, por Cristo Jesus, te agradecemos pelo seu plano, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor mandou o seu Filho para nos resgatar. E Ele, mais do que nos resgatar, Ele nos uniu novamente ao Senhor e nós tornamos sacerdócio real e te agradecemos por isso e te pedimos, Senhor, dá-nos mais fé, aumenta a nossa fé, aumenta, Senhor, aquilo que está faltando. Neste momento, cada um de nós está pensando num determinado ponto que está faltando em nós para crescermos em Cristo, para sermos mais parecidos com Cristo. Nos ajude, Senhor, que não sejamos pessoas que não tenhamos sal, que não tenhamos luz, que sejamos pessoas, Senhor, que resplandeçamos a Tua pessoa. Ó Senhor, nos ajude, dá-nos força, dá-nos vida em Cristo Jesus. É no nome dele que oramos. Amém e amém. Amém?